Oi, como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Podem continuar torcendo contra. Eu até gosto. Torçam contra. Um misto de emoções quando eu pisar em São Januário, porque vai ser a primeira vez que eu vou pisar em São Januário, né, jogando contra o Vasco. O Criador diz que honrarei aqueles que me honram e desonrarei aqueles que me desonram. Mas nós precisamos honrar e glorificar o Rei dos Reis. Aquele que a nossa torcida, quando adorarmos esse hino dentro do São Januário, só vitória. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas ligados aqui no nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos, um casaca no coração de cada um de vocês. Que o nosso bom Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Sextou, sexta-feira, mais um fim de semana chegando. Tudo de bom para você que vai trabalhar durante esse fim de semana, para você que vai descansar, vai ficar com o pezinho na areia, vai ficar com sua família. Tudo de bom para todos nós, sobretudo, tudo de muito bom para nós, torcedores do Vasco. Amanhã, como se fala em italiano, domani, né? Amanhã, porque amanhã é dia do jogo mais importante do nosso gigante da colina nos últimos 13 anos. Vou falar mais uma vez, 13 anos. Sabe por quê? Tem colega vascaíno falando que é o jogo mais importante do ano. Tem colega vascaíno falando que é o jogo mais importante dos últimos anos. Tem colega vascaíno falando que é o jogo mais importante nos 6 meses. Não, é o jogo mais importante há mais de uma década. Por que, Álvaro Silva? Gente, há 13 anos o Vasco não chega em uma final de Copa do Brasil. Há mais tempo o Vasco não chega numa semifinal de Libertadores. Há muito mais tempo numa semifinal de Sul-Americana, né? Campeonato Carioca, na minha opinião, não é maior do que Campeonato Brasileiro. O Vasco ganhou, foi bicampeão carioca. 2015, 2016 foi, ok, beleza, show. Mas é outro peso. É outra magnitude, portanto, na minha humilde opinião, é sim o jogo mais importante do Clube de Regatas Vasco da Gama dos últimos 13 anos. A gente tem tudo para ter um outubro mais do que vencedor, mais do que com motivos para comemorar, porém, todavia, entretanto, temos que ficar com o alerta ligado, porque no mesmo mês de outubro agora, né, dependendo dos resultados, pode ser um mês para se esquecer, para se apagar da memória. Vamos abordar o assunto dessa partida de amanhã nesse conteúdo de hoje. Vamos falar sobre os nossos torcedores. Mais de 10 mil pessoas estiveram presentes na manhã de hoje em São Januário. Eu estou aparecendo aqui para vocês, brotando aqui no YouTube um pouco mais cedo do que o comum, porque ontem à noite eu não consegui gravar o conteúdo para vocês. Eu estava muito extenuado, deitei para cochilar um pouco, acordei de madrugada já, aí fui olhar as notícias do Vasco, era só aquilo que eu já tinha trazido para vocês no Expresso News. Então, para gravar um vídeo, para ficar enxugando o gelo, falando a mesma coisa que todo mundo já estava falando, né? Eu preferi descansar. Eu peço desculpa para vocês, quem acompanha meu canal sabe, né? A gente já está aqui já quase aí daqui a pouco 1 ano e meio de canal, eu coloco vídeo todo dia religiosamente. Né, de uns meses para cá a gente começou a trabalhar colocando 2 vídeos por dia, mas peço perdão para vocês por não ter colocado o nosso Madruga Vasco. Mas aqui estou, nesse caráter emergencial, nesse vídeo fora da nossa grade, justamente para tampar a lacuna do Madruga Vasco de ontem, porque o algoritmo do YouTube não entrega as recomendações do vídeo se a gente não colocar um padrão, né? Então, mais tarde eu vou me fazer presente aqui de novo para a gente continuar falando de Vasco no nosso Expresso News. Esse vídeo aqui não é nem o Madruga Vasco, nem o Expresso News, né? Vai ser um vídeo de caráter emergencial. Dito tudo isso, meus amigos, vem comigo, tá começando mais um vídeo no canal Vascaíno desde sempre.
Bom, meus queridos e minhas queridas vascaínos e vascaínas, tivemos um treino aberto, como vocês já sabem, alguns jogadores do Sub-20 participaram desse treino aberto em São Januário, inclusive o JP está integrado ao time profissional. Guilherme Estrela já vem fazendo o trabalho em separado do elenco, mas já no gramado. Paulinho e Vitor Luiz também treinaram em separado na manhã dessa sexta-feira. O nosso volante Jair, né? Tudo indica que ele deve ser pelo menos relacionado para esse jogo diante o Atlético Mineiro, né? A torcida do nosso Vascão cantou na arquibancada pela manhã dessa sexta-feira: é guerra, amanhã é guerra. É claro, né, gente, que isso é no modo figurado, isso é no sentido de guerra dentro de campo, brigar por cada centímetro quadrado de grama dentro da nossa casa, cada bola disputada, seja na lateral, seja no meio campo, seja na defesa, seja no setor de ataque, disputar todas as jogadas até o final, correr até o último centímetro do campo, cobrir todos os espaços, disputar tudo, não entregar nada de graça para o adversário, lutar do apito inicial até o apito final, para juntos lutarmos por essa vaga nessa grande final da Copa do Brasil. É nesse sentido, esses cantares da torcida: é guerra, amanhã é guerra. Não é guerra com torcida adversária, não é guerra contra a polícia que vai estar fazendo a segurança do evento amanhã, não é guerra contra a diretoria, não é guerra contra outras organizadas do próprio Vasco, não, pelo amor de Deus. É guerra no sentido esportivo, no sentido de batalha. É uma batalha amanhã dentro de campo e é a penúltima batalha, né? Só que para nós, nesse momento, pode ser a última, porque é o divisor de águas. Ganhou, passa de fase. Perdeu, está eliminado. Então é uma batalha, e para a gente ganhar uma guerra temos que vencer cada batalha. Para quem, por exemplo, já serviu as Forças Armadas ou gosta de assistir vídeos, filmes se tratando da história das guerras, quem acompanha a situação de guerra sabe o que eu estou falando. Dentro de uma guerra, né, existem várias batalhas, são vários confrontos travados em vários locais diferentes dentro da mesma guerra. Por quê? À medida que você vai conseguindo avançar com suas tropas nessas batalhas, você vai ganhando território até sim chegar ao objetivo final, que é vencer a guerra. Então amanhã é a batalha decisiva. Por isso que a torcida está cantando: é guerra, amanhã é guerra, porque vai ser sim uma batalha, né? Vai ser a batalha do ano, esse jogo entre Vasco da Gama e Atlético Mineiro. Assim como, por exemplo, lá no ano passado, tivemos a batalha do ano contra o Bragantino, dentro de São Januário, né? Cada centímetro quadrado de gramado, o Vasco lutou, suou, se entregou, se doou, né? Sujou ali o bumbum no gramado para defender nossas cores, para a gente permanecer na Série A. E esse ano, graças ao nosso bom Deus e aos jogadores, à comissão técnica, à diretoria, o Vasco chegou nessa semifinal de Copa do Brasil de forma honrável, contra tudo e contra todos, né? Quebrando tabus, derrubando paradigmas, né? Literalmente remando contra a maré, na contramão do sistema do futebol brasileiro. Então, por que não acreditarmos? É claro, nossa equipe vem aí há exatos 47 dias sem vencer, sem se encontrar com a vitória. Sabemos disso também, né? É muito ruim isso. O Vasco vem empatando, perdendo já há vários jogos. Tomamos uma pré-goleada aí diante do São Paulo, 3-0 para o nosso rival lá do estado de São Paulo. Mas eu acho que isso não pode entrar em campo amanhã. Isso não pode e não deve entrar em campo amanhã. O que tem que entrar em campo amanhã é aquele sentimento que nós estávamos contra o Atlético Mineiro, do Paranaense, perdão, nos dois jogos que jogamos contra eles aqui em São Januário e viramos, tá? O que tem que entrar em campo amanhã é aquele sentimento que os nossos jogadores fizeram contra o Fortaleza no jogo de ida e no jogo de volta. É aquele sentimento que os nossos jogadores também lutaram até o final contra o Água Santa, onde nos acréscimos o Vasco estava sendo eliminado com uma assistência do Payet, gol do Piton de cabeça. O Vasco se recolocou na partida, o jogo foi para os pênaltis, nosso Léo Jardim defendeu e nós passamos de fase. Então é por aí, nós temos que acreditar, tá? Se tem qualidade, se não tem qualidade, se poderia ser melhor, se não poderia, é uma outra história. Todo mundo já sabe do atual elenco. Todo mundo já conhece todos os jogadores, todo mundo já conhece as características do goleiro ao nosso centroavante. A gente já sabe quem tem mais para entregar, quem tem menos a entregar.
Quem tem suas deficiências técnicas, quem tem suas qualidades técnicas, deficiências táticas e vice-versa. Agora é apoiar, é torcer, pensamento positivo, fé no Pai, como disse o Cabo Daciolo, né? Vamos aí tentar, quem fosse fazer presente em São Januário, nesse sabadão, vamos tentar aí, de certa forma, adorar a Deus ali na arquibancada. O Cabo Daciolo até falou do hino 545 da APA Cristã. Eu respeito a crença, o credo, a religião de cada um de vocês. Algumas pessoas são ateus, não creem em nenhum Deus, outras pessoas têm outras religiões. Eu não estou aqui para debater essa situação, eu estou falando de fé no Criador de todas as coisas. Ano passado o próprio Cabo Daciolo falou também, fez um culto na frente de São Januário para ali tirar todas as amarras, né? Tirar tudo aquilo que estava impedindo o Vasco, e o Vasco já evoluiu muito. E ano passado o próprio Cabo Daciolo profetizou no gramado de São Januário, se a torcida do Vasco adorasse ao nosso bom Deus, o Vasco seria campeão nacional esse ano. Pois bem, aqui estamos numa semifinal de Copa do Brasil, com a possibilidade de disputar esse título, quem sabe, da grande final da competição. Então só depende da torcida, que somos eu e você, torcedores do Vasco, e de nossos atletas. Só que os nossos atletas dependem de nós. Não é que o torcedor depende dos jogadores, não. A torcida nunca dependeu de jogador, não só do Vasco, mas de qualquer time. O jogador depende da torcida, porque é a torcida que paga o salário, é a torcida que dá audiência na televisão, é a torcida que compra camisa, que compra produto, é a torcida que canta, é a torcida que viaja o Brasil inteiro, é a torcida que apoia, é a torcida que vai no momento que tem que vaiar, que aplaude na hora de aplaudir. Então temos que jogar juntos. Álvaro, mas eu não vou em São Januário. Existe uma coisa chamada fé. Vai ligar sua televisão, já liga a TV falando, vai dar certo, vamos passar de fase, vai dar certo. Tem gente secando, tem secador por perto, pede licença, fala, ó, ou vai assistir na boa comigo na minha casa, ou dá licença, vai para sua casa. Se tiver na rua, vai para outro lugar ver o jogo. Assiste o jogo perto de pessoas que estejam com pensamento positivo, com pensamento avante, pensamento à frente. Pensamento negativo, não. Pensamento negativo, nós já estamos cansados aí de ver nos últimos 10, 12, 13, 14 anos aí do nosso clube. É hora de acreditar, de pensar positivo. E vou falar mais uma vez, acreditar, torcer para o time é uma coisa, se iludir é outra. Tem uma grande diferença. É claro que, por exemplo, tem a situação da nossa zaga, muita deficiência na parte defensiva, muita situação que precisa evoluir, se tratando do miolo de zaga. Não vou nem citar nome aqui, porque é hora de apoiar. A hora de criticar foi até ontem. Perdemos pro São Paulo, aquela coisa toda, né? Empata aqui, perde ali. A hora de criticar o goleiro, o zagueiro, o lateral, foi até ontem. Agora não é hora de fazer isso. Se tiver que acontecer isso aí, é depois do jogo, já visando aí Campeonato Brasileiro, o restante da temporada. Mas agora, nesse momento, é hora de virar a página e de acreditar. Não tô vendendo um sonho para nenhum de vocês aqui, não tô dizendo que vamos ser campeões, eu tô dizendo apenas uma coisa: o papel do torcedor é torcer e não jogar contra. Se for para jogar contra, aí não é torcedor, aí é qualquer outra coisa, menos torcedor. Então o nosso papel é torcer. Se eu acredito, se eu ponho minha mão no fogo, se vai, é uma outra história, mas eu vou torcer. Eu vou emanar energia positiva, eu vou colocar fé na situação. E eu aconselho todos vocês a fazerem a mesma coisa, tá? Imagine se todo vascaíno, mais de 25 milhões de torcedores, ficam ali, todo mundo falando a mesma coisa: vai dar certo, vamos passar, vai dar certo. Isso no mundo espiritual, gente, isso vai ganhando eco. Isso vai ecoando, até chegar nos caras que estão dentro de campo. Então, vamos aí fazer a nossa parte, que é torcer. Dito isso, eu quero colocar para vocês vários recortezinhos, vários trechozinhos divulgados aí nessa manhã, pelo Vasco, pela Vasco TV, por vários amigos nossos torcedores que estavam em São Januário hoje pela manhã, que mandaram vídeos aqui no Zap. Vou colocar também o Paulinho, né, cria do Vasco, ele que está agora jogando no adversário, no Atlético Paranaense. Ele deu uma entrevista para o GE. Globo, dizendo a sensação que ele vai ter aí ao voltar a São Januário. Enfim, vou colocar para vocês acompanharem como foi ali um pouco do treino aberto para a torcida, onde mais de 10 mil torcedores se fizeram presentes. Então acompanhe, que eu já volto para dar continuidade no nosso vídeo.
Respeita o calor. Olha isso, olha essa imagem, galera. Olha essa imagem. Que demais. Criança até chorando. Chorando muito. Isso não tem preço, né, cara? Ele foi abraçado pela nossa torcida e ele abraçou a torcida. Ele se dedicou muito, se dedica muito, né? A maneira como ele atua, como ele... A torcida tá fazendo o Ola, né? Aquele gesto tradicional que nasceu, acho que na Copa de 70 no México. Mas o melhor do Ola é o que vem depois, né? Que a torcida começa a cantar bem alto. Aumenta aí. Hoje tá assim, imagina sua mamãe. Meu Deus. Que saudade, hein? Esse grito de Vasco, ó. Esse grito de Vasco arrepia. É só a torcida Vasco. Eu até falei, né, na entrevista pós-jogo, pós o primeiro jogo, que vai ser um misto de emoções quando eu pisar em São Januário, porque vai ser a primeira vez que eu vou pisar em São Januário, né, jogando contra o Vasco. Como eu falei, a gratidão é imensa, né, pelo clube que me formou como atleta, como homem. Né, mas hoje eu sei, né, muito bem a camisa que eu estou vestindo, né, a camisa enorme que eu represento, que é a do Galo. E é o clube também que eu tenho uma enorme gratidão, porque nos momentos que eu mais precisei na minha vida, o Galo foi essencial, foi muito importante. Né, as pessoas que diretamente que estavam trabalhando aqui, como o Rodrigo Caetano, foi um cara essencial para eu poder recuperar, né, o meu prazer, primeiro de estar jogando futebol, de fazer aquilo que eu mais amava, de eu ter a confiança de todo o staff do Galo, para chegar nos jogos e só desfrutar, só me divertir, né, junto com meus companheiros, né, buscar realmente um objetivo, que são os títulos numa temporada que é muito difícil no Brasil. Né? Imagina você disputar Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, ser campeão estadual. Então, acho que é o que todo jogador brasileiro sonha, né, quando está jogando aqui. E eu sou um cara muito feliz e muito realizado hoje no Galo de estar vivendo esses momentos. Estou esperando um ambiente bem hostil. Sei que vai ser um jogo muito difícil, um jogo com uma atmosfera assim que todo jogador quer jogar, né? Mas eu vou estar defendendo as coisas do Galo, né? A gente tem que passar para essa final para a gente buscar esse tão sonhado título da Copa do Brasil. Show de bola, né? Então vamos pegar o exemplo desses 10 mil companheiros aí, torcedores do nosso Vasco da Gama, que estavam ali apoiando. Vamos apoiar. Valeu, galera! Dito isso, olha só, não se esqueçam, hein? O jogo é amanhã, 6h30 da tarde, 18h30, com transmissão de Premiere, Globo e Sport TV, tá bom? Fiquem ligadinhos. Aí teremos também no domingo, né, Flamengo e Corinthians decidindo a outra vaga para a grande final da Copa do Brasil. Quem avançar do nosso time, do nosso lado aqui, vai para a final. Quem avançar lá do outro lado também vai para a final da competição. Dito isso, agora eu quero falar com vocês aqui do nosso time de basquete. Nosso R10 Score Vasco da Gama entrou em quadra ontem, a bola subiu lá na cidade de Mogi, no interior paulista, e o nosso Vasco fez um jogo muito parelho. Um jogo muito igual. Foi um jogo toma lá da cá, de verdade. Foi até bacana de assistir. Uma pena que não deu para o Vasco. A equipe do Mogi acabou aí vencendo o nosso Vasco. Isso mesmo, por um ponto. Vocês acompanham na tela, 66-65, né? É uma pena, então. Já é a terceira rodada da temporada 24-25 do Novo Basquete Brasil. O Vasco venceu a primeira rodada. Perdemos a segunda rodada. Não, terceira? Isso mesmo, perdemos a primeira rodada para o nosso maior rival Flamengo, agora sim, né? Vencemos aí o São José na segunda rodada e agora perdemos para o Mogi. Então são 3 jogos, 2 derrotas, né? E 1 vitória no Novo Basquete Brasil. Lembrando que no basquete não tem empate, né, gente? Então são 2 derrotas e 1 empate. E essa aí ficou amargo, né? Porque foi aí um pontinho, foi ali mesmo no sacrifício, no limite do limite. Mas agora é o seguinte, não adianta chorar, o leite já derramado. O que já foi, já foi. Agora é concentrar e trabalhar para o que está por vir. Nosso elenco agora se concentra, treina
focado na próxima partida válida pela temporada 24-25 do NBB, pra gente, quem sabe, se reencontrar com a vitória. Eu acredito no time, acredito aí na nossa comissão técnica, na diretoria, sobretudo no nosso treinador, Léo Figueiró. É uma pena, não vencemos, mas é apenas o início de uma longa temporada e temos aí que apoiar a nossa equipe, porque vem sim fazendo um bom trabalho aí no nosso basquetebol. Agora eu quero falar com vocês aqui sobre o Cria Ryan, né? Já há uns 2 dias vem sendo noticiado através de redes sociais e através também de uma certa forma da mídia informal, né? O Ryan que vem sofrendo, vem recebendo propostas e assédio de clubes da Europa, como por exemplo o Anderlecht e até mesmo a Fiorentina, a Fiora, né? Lá do futebol italiano, onde o Edmundo também jogou. Ídolo aqui do nosso clube, da torcida do Vasco, Edmundo teve uma passagem na Fiorentina. Fato é que os italianos estariam já negociando com o Vasco a contratação de Ryan. Se é verdade, se não é, o tempo aí vai mostrar para nós se realmente tem aí tons de verdade nessa situação ou não. Fato é que já estamos aí em meados de outubro, daqui a pouco é novembro, dezembro, ó, é um piscar de olhos, acaba a temporada. Então, dentro dessa situação, se realmente for verdade que a Fiorentina está negociando com o Vasco para contratar o nosso Cria Ryan, o atacante de lado de campo de 18 anos, né, daqui 1 mês e meio ele pode ir embora. Daqui 1 mês e meio ele já pode ir embora, acabando o Campeonato Brasileiro, né? Aí acaba a competição, ele já poderia estar já aí pegando suas malas e viajando lá para a Itália, né? Na terra da bota, da nossa Vecchia Itália, né, para estar vestindo a camisa da Fiorentina. Aí é uma situação que vem pipocando em redes sociais, na internet, é de que o Vasco teria aí um teto mais ou menos estipulado, né, que quer receber pelo atleta. O Vasco estaria mais ou menos querendo receber aí algo em torno de 12 milhões de euros pela venda do atacante Ryan. Mais ou menos aí colocando aí o euro na casa de R$6 mais ou menos, mas arredondando para R$6, algo em torno de 72 milhões de reais. Se for um pouco mais de R$6, R$6,30, R$6,40, já dá quase 80 milhões de reais. E se for menos, dá um pouco menos, mas é algo em torno na casa de 70 milhões de reais. Seria mais ou menos o valor que o Vasco espera receber numa eventual futura venda do Cria, né, da nossa base Ryan. Então fica aí para vocês o registro. Agora eu quero falar com vocês sobre a rodada, né, a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nós tivemos aí 4 jogos nesse meio de semana, quarta e quinta-feira. Tivemos aí o São Paulo que venceu do nosso Vasco na quarta-feira por 3-0. O Fortaleza que empatou com o Atlético Mineiro lá no Castelão por 1-1. O Galo Mineiro que foi lá para o Ceará com a equipe reserva. O Flamengo que perdeu ontem no Maracanã para a equipe do Fluminense, 2-0 Fluminense, né? O John Arias aí, né? Passando o facão no Flamengo, né? O Flamengo aí que já agora não tem mais chance de título brasileiro, né? Isso é bom por um lado, porque para nós que somos vascaínos a gente não quer que eles ganhem o Campeonato Brasileiro. Por outro lado, não é tão bom, porque agora só restou para eles a Copa do Brasil para tentar dar aí um cala-boca na torcida deles. E a torcida deles é modinha, né, gente? É uma torcida modinha mesmo, né? Ontem mesmo no Maracanã, antes de acabar o jogo, torcedores já estavam indo embora, perdendo aí o jogo por 2-0. É brincadeira, né? É brincadeira. A torcida do Vasco estava lá em Campinas, fora de casa, perdendo de 3-0 para o São Paulo, e a torcida ali nos acréscimos do segundo tempo do Vasco estava cantando sempre ao teu lado até o fim. Os caras em quarto colocado no Campeonato Brasileiro, um mega investimento, né? Perdendo para o Fluminense, que é um clássico, o Fluminense lutando para não cair, né? Lá o Urubu manda treinador embora, contrata treinador e a coisa parece que não muda. Por quê? Porque é jogador que ganha muito para jogar pouco, essa é a grande realidade. E a torcida dos caras é modinha, né? Então essa é a diferença do nosso gigante da colina para o nosso arquirrival. Brincadeiras à parte, rivalidade à parte, zoeira à parte aqui, né? O Corinthians, gente, o Corinthians, né? Eu quero mandar um abraço aqui pro nosso amigo Ariel, né? Ele que é corintiano, mora aqui também em Visconde de Mauá. Conversei com ele ontem, falei, o Corinthians vai ganhar, e acabou que ganhou mesmo, hein? O Corinthians enfiou 5-2 no Atlético Paranaense, na Arena Neoquímica Arena ali, com o Memphis Depay fazendo gol, com o goleiro Hugo Souza fechando a meta corintiana também. Corinthians que agora respirou, tem 32 pontos, deixou nesse momento a zona do rebaixamento. Eu particularmente estou torcendo, tá? Estou esfregando as mãos para o Corinthians ser rebaixado, até mesmo por questão de fair play financeiro e por rivalidade também, porque se fosse o Vasco, o corintiano ia estar torcendo para o Vasco ser rebaixado. Mas brincadeiras à parte, tá? O Flamengo, por exemplo,
vem para o jogo de domingo contra o Corinthians abalado, né? Tomou-lhe aí um duro golpe, é um clássico, mas é um duro golpe, né? No Maracanã, com a torcida do Flamengo em número, superioridade numérica no Maracanã, né? Tomaram essa chinelada do Fluminense. E o Corinthians vem com o peito estufado pro Rio de Janeiro, vem com moral, né? Porque o Corinthians pro Rio de Janeiro, não, perdão, vai jogar lá na Neoquímica Arena, né? Perdeu o primeiro jogo aqui no Rio. Então o Corinthians vai com o peito estufado para enfrentar o Flamengo lá na sua casa no próximo domingo, porque enfiou 5-2 no Atlético Paranaense, deixando a zona da degola e colocando o próprio Atlético Paranaense dentro da zona do rebaixamento. Tá aí o nosso Vasco, se tratando do Campeonato Brasileiro, segue na 10ª colocação, o Atlético é o 9º com 37 pontos, o Atlético Mineiro com 40 pontos, perdão, o Vasco é o 10º com 37. Mas o que acontece é o seguinte, agora a gente já começa a ver o copo meio vazio, né? Porque antes eu falava, há 3, 4 rodadas atrás eu falava, olha, a gente tem que ver o copo meio cheio, porque realmente era para ver o copo meio cheio, mas agora não. Agora o que está diante dos nossos olhos é o copo meio vazio. Tá falando do que, Álvaro Silva? Tô falando da tabela do campeonato, porque o Vasco agora está a 6 pontos do Z4. Com a vitória de Corinthians e Fluminense, essa diferença que era de 9 foi para 6, né? Então hoje o Vasco está a 6 pontos da zona do rebaixamento, embora esteja no meio da tabela, mas são 6 pontos que separam o time que está lá dentro do Z4 pro Vasco. E o Vasco agora está a, deixa eu ver aqui, a 9 pontos do G6 para uma vaga de pré-libertadores. Então aquilo que estava mais próximo antes ficou distante, e o que estava distante se aproximou. Por quê? Antes a gente estava mais próximo de um G6 do que de uma zona de rebaixamento. Agora inverteu. O Vasco está mais próximo de uma zona de rebaixamento, embora esteja na 10ª colocação, no meio da tabela, mas está mais próximo do que do próprio G6, né, gente? Isso mesmo, então, sinal de alerta mais do que ligado, tá? É claro, primeiro é agora, é amanhã, sabadão, fazer a nossa parte, jogar com tudo que a gente tem, deixar tudo dentro de campo para avançar para a final da Copa do Brasil, aí no caso eliminando o Atlético Mineiro. Agora, passou esse jogo, seja o Vasco chegando na final ou não chegando, o Vasco tem que também, já no próximo jogo do Campeonato Brasileiro, dar a vida. Dar a vida, porque o Vasco não pode mais se dar o luxo de perder. Tem um jogo entre Vasco da Gama e Cuiabá, que vai ser em São Januário. Esse jogo o Vasco tem a obrigatoriedade de ganhar. Com todo o meu respeito à equipe do Cuiabá, aos torcedores do time lá do Pantanal Mato Grossense, com todo o respeito, mas Cuiabá está na zona do rebaixamento, está brigando para não cair desde o início da competição, né? O Vasco está em outro nível, o nosso elenco é muito melhor, é superior à nossa equipe. Agora, o futebol é aquilo, são 11 contra 11. Do mesmo jeito que tem 11 camaradas do lado de cá para defender a nossa camisa, vão ter 11 também correndo do lado de lá para defender a camisa do Cuiabá. Então o Vasco tem que fazer a parte dele. É obrigação, ganhando, vou repetir, ganhando amanhã do Galo Mineiro ou não, passando para a final ou não, o Vasco tem a obrigação de vencer os próximos 2 jogos, pelo menos, no Campeonato Brasileiro, para já eliminar de uma vez por todas, extirpar qualquer possibilidade de rebaixamento. Estamos com 37, se o Vasco vence 2, vai a 43, já praticamente elimina qualquer chance de rebaixamento, e ainda restariam aí 7 jogos para o Vasco aí na temporada, porque nós estamos na 30ª rodada, seria aí faltando 8 jogos para acabar o campeonato. Só que tem um jogo a menos contra o Cuiabá. Então faltam 9 para o Vasco. Com isso, se o Vasco ganha o jogo do Cuiabá e ganha mais um, faltariam mais 7 jogos para acabar a competição. E o Vasco já com 43 pontos. Então a gente já praticamente eliminaria qualquer possibilidade de rebaixamento. Por isso que é obrigação do Vasco vencer. Então, já colocando aí aquela pressãozinha, o ideal seria o Vasco ganhar os próximos 3 jogos. Tá? O ideal, é claro, para qualquer time no campeonato de pontos corridos é ganhar os próximos 3 jogos, seja para o Botafogo que quer ser campeão, seja para o Fortaleza que briga pelo título, seja para o Palmeiras, seja para o Corinthians que briga para não cair, para o Fluminense que briga para não cair, para o Vitória que briga para não cair, e seja para o nosso Vasco, para o Grêmio, para todo mundo vale isso. Todo mundo tem que ganhar os próximos 3 jogos. Só que se tratando de Vasco, porque a gente fala de Vasco aqui, o Vasco tem que aí fazer de tudo para passar para a final da Copa do Brasil e depois fazer de tudo para ganhar mais 2 jogos no Campeonato Brasileiro, para ficar tranquilo. Porque aí sim, imaginem só, o melhor dos mundos, né? O Vasco, nem que for 1-0 amanhã em São Januário, 1-0, vai para os pênaltis e a gente passa nos pênaltis. Ai, coração quase sai do peito, aquele negócio todo. Ok, chegou na final, show de bola.
Passou de fase, o que o Vasco tem que fazer? Ganhar. Porque aí o Vasco ganha, respira, fica tranquilo, se vê livre de zona do rebaixamento e consegue focar na final da Copa do Brasil. Agora, se o Vasco passa na final da Copa do Brasil, para a final, e perde 2 no Campeonato Brasileiro, como é que o Vasco vai se concentrar para uma final de Copa do Brasil, brigando para não cair para a Série B? Porque aí, a prioridade que seria ganhar uma Copa do Brasil, passa a ser não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. Vocês entendem? A mesma coisa, por exemplo, é o Corinthians. O Corinthians, para eles, não vale a pena. O Corinthians chegar numa final e perder 3 direto no Campeonato Brasileiro, e aí na mesma semana disputar jogo de Brasileirão brigando para não cair e disputar a Copa do Brasil brigando por título. Qual que é mais importante? Ganhar uma Copa do Brasil, jogar Libertadores o ano que vem e ser rebaixado para a Série B? Ou você permanecer na Série A? Então é complicado. É muito complicado. Então o Vasco está no momento de divisor de águas, alerta máximo ligado aí no nosso Vasco da Gama, tá, meus amigos? Então, basicamente isso que eu tinha para trazer para vocês, tá, no nosso canal. Mais tarde eu vou aparecer aqui para deixar vocês informados com o nosso Expresso News e tamo junto, um casaca no coração de cada um de vocês, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e tamo junto, Vasco!